Fala, meu povo, seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso devocional. E hoje é o 46º vídeo, 46º dia de devocional. E hoje eu quero compartilhar com você, eu vou começar por um versículo. E esse versículo é maravilhoso, porque é 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 5, que diz assim: Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aquela frase, todo mundo está indo, mas você não é todo mundo, aquela frase de mãe, faz muito sentido nesse ponto aqui. Porque quando você vai para o texto, o começo do capítulo de número 4, os primeiros 4 versículos, Paulo está fazendo uma exortação, está dando uma direção para Timóteo, que serve para toda a igreja, para todos nós cristãos. E ele diz assim, olha, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Então, aqui está um quadro muito louco e muito perspicaz e muito atualizado do que é os dias atuais. As pessoas estão se voltando para mitos, comichão nos ouvidos, dependendo da versão que você vai ler. Se for uma versão mais antiga, essa aqui é a NVI, que eu costumo ler, a nova versão internacional. Mas as versões mais antigas dizem que eles se voltarão para mitos, para conversas de velhinhas, para mitos antigos, com comichão, com coceira nos ouvidos. E se voltarão para esse tipo de mito. E é muito interessante porque a gente falou alguns dias atrás sobre a psicoadaptação que a mídia tem feito com a cabeça das pessoas. E existe algo que a mídia usa muito, que é algo psicológico, que é a jornada do herói. A jornada do herói é algo que a gente gosta muito, isso é muito usado nos desenhos japoneses, por exemplo, desenhos mais antigos, onde sempre tem aquele que não é ninguém, mas que ele se torna forte, e aí ele se sacrifica pelos outros, ele se sacrifica pelos amigos, ele se sacrifica pelas pessoas, ele salva todo mundo, e nesse salvar todo mundo ele se sacrifica e morre para que outros sobrevivam. Essa jornada do herói, né, do ser ninguém a ser um herói. Isso nos cativa muito, porque é algo psicológico, algo que todo mundo tem dentro de si, ali de eu não sou ninguém, mas eu vou me tornar alguém, eu sou um nada e vou me tornar algo e vou salvar minha família, vou proteger. Essa jornada do herói é muito... existe dentro dos homens, isso é mais evidente dentro dos homens, né, que vamos carregar o peso, vamos lutar as batalhas, vamos estar na frente da batalha, proteger, cuidar, etc. Mas aqui é muito interessante que quando fala que existe uma estratégia satânica de colocar os mitos em evidência, é quando você vê que existem seriados e shows e vídeos e filmes que estão colocando ali coisas ruins e mitológicas como se fossem heróis ali, como se fossem, né, pra gente, é o anti-herói, né, que aí a gente começa a gostar daquilo que não deveria, a gente começa a se aceitar aquilo que não era aceitável, aceitar o diferente ali que é errado, é contra o que a gente deveria acreditar. E aí Paulo dá essa advertência. Cuidado que nos últimos dias as gerações eles não suportarão a sã doutrina. Eles não suportarão a verdade. Eles vão reunir líderes para si e esses líderes vão falar o que eles querem, o que eles desejam ouvir. É o me engana que eu gosto. É o me engana que eu quero. Fala a coisa que eu quero ouvir, não o que eu preciso. E quantas igrejas nós vemos por aí que falam e pregam e que se é que a gente pode dizer que é igreja, mas as pessoas só estão lá, essas igrejas são cheias, porque eles têm toda
não é a Bíblia, mas é um PNL, não é a Bíblia, mas é uma psicologia reversa, não é a Bíblia, mas é um modo gostoso de falar, não é a Bíblia, mas parece que é a Bíblia, tem cara de Bíblia, tem cara de crente, tem cara de cristianismo, mas não é. Porque não te confronta, porque não te chama a uma vida de mudança, não te chama a uma vida de constrangimento, não te chama a uma vida de dedicação à palavra e à pregação dela. Não te chama a uma vida de abandonar o velho homem, abandonar a velha natureza. Não te chama a uma vida de renúncia. É uma vida mais de você tá feliz, vem porque Jesus te ama. Mas nem sempre o estar feliz é a verdade. Porque às vezes estar feliz é só cumprir com a vontade da carne. Cumprir com a vontade da carne não é viver de acordo com o Espírito. Isso é loucura. Você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. A verdade é que nós precisamos caminhar e correr contra o mundo. Acorda. Desperta, ó tu que dormes. Então a reflexão desse dia é: você, porém, seja moderado em tudo, equilibrado, nem muito para um lado, nem muito para o outro, seja equilibrado, autocontrole. Suporte os sofrimentos. Tem cristão que está correndo da igreja porque ele sofreu um pouquinho, tem gente que para de pregar porque ele sofreu foi negado, ou teve uma cara feia ali, tem gente que para de fazer porque, não, é muito difícil. Suporte o sofrimento. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, vai dizer que se a gente sofre porque a gente está fazendo bem, é porque a gente está compartilhando o sofrimento de Cristo. Se a gente sofre pelo nome de Jesus, coisa boa é. Agora, se você sofre por fazer o mal, você só está pagando o preço. Sofra por fazer o bem, sofra por pregar a palavra, sofra por ser fiel. Faça a obra de um evangelista. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Prega. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Prega a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado não só quando te chamam, mas esteja preparado em todo o tempo. Onde você estiver, esteja pronto para pregar para alguém. Corrija as pessoas. Se você vê alguém no caminho errado, corrija essa pessoa. Se você vê alguém no caminho contrário, corrija essa pessoa. Repreende. Fala, aponta os erros. Corrija as pessoas. Com toda a paciência. Corrigiu hoje, corrige amanhã, corrige depois, corrige depois. Continua, insiste. Livre alguém do caminho do mal. Cumpra plenamente o seu ministério. Aí você fala: Gleison, mas eu não tenho ministério. Todos nós temos um ministério. O ministério da reconciliação. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15. Lá o texto vai dizer que nós recebemos de Deus o ministério da reconciliação. Nós somos como cartas para o ser humano para dizer: ei, arrependei-vos, se arrepende, porque Deus te ama e Ele tem um caminho para você. Então nós temos o ministério da reconciliação. Esse é o ministério que cabe a todos nós. Prega as pessoas e diga: reconcilie-se com Deus, volte para Ele, porque Ele te ama. E Ele deu o Filho dele na cruz do Calvário para que você fosse livre do pecado, livre da escravidão das trevas, e pudesse regozijar e viver a vida verdadeira que só o Filho pode te dar. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E para Ele, por Ele, são todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Façam tudo para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado, para que as pessoas vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Esse é o seu ministério, esse é o meu ministério. Então, corremos essa corrida, que nós possamos combater esse combate e guardar a nossa fé. Deus te abençoe, te vejo amanhã no próximo vídeo. Curte, compartilha e comenta. Tamo junto, até amanhã.